Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos novamente ao canal Corpo e Espírito. Eu sou Henrique, médium ostensivo e palestrante espírita. E eu sou a Vitória, nutricionista clínica, mestre em hepatologia e saúde metabólica. Bom, como vocês já sabem, nós somos noivos e estamos fazendo uma série de vídeos aqui dentro do nosso canal, porque no dia a dia encontramos muita sinergia dentro dos mesmos assuntos, com abordagens e óticas diferentes. Eu mais no lado espiritual, a Vitória mais com o lado do atendimento em consultório, mas os assuntos eram muito sinérgicos. Então, dando sequência à nossa série de vídeos, hoje o tema é o tempo das coisas, confiar no processo. Esse tema é muito interessante. Complexo, né? É complexo e interessante porque, assim, é um tema que me rodeou muito em 2025 e a gente precisa aprender a lidar com o tempo em 2026. Eu acho que teve alguns anos que a ansiedade, o lado da depressão, o síndrome do pânico foram muito presentes. Esse ano, né, que se passou, eu senti que as pessoas perderam um pouco do time. Elas estão com outro nível de comparação, que é tudo para ontem. O que elas têm como resultado, elas acham pouco, mesmo sendo muito. Então, que em 2026 a gente aprenda com o tempo. Não é que aprender com o tempo é ficar de braço cruzado ou aceitar qualquer resultado, ou se você não atingir seu resultado, você fala, legal, tá tudo bem. Não é isso, né? Não é você não correr atrás. Mas sabe que no consultório eu abordei isso também em alguns outros vídeos. Eu senti muito isso na entrega dos resultados, né? Quando a gente observa os resultados, às vezes eu achava o resultado muito bom do paciente e ele tava com uma cara tipo assim, ai, mas só isso? Eu falei, gente, mas como assim só isso? Então as pessoas estão com uma expectativa que, primeiro, não bate com a realidade científica. Então, até perder peso. As pessoas querem perder um peso que nenhum estudo mostra perder. Não é saudável. Então, isso é importante entender. Não é que tudo que é lento é bom, mas tudo que é rápido é bom também. Deu para entender assim? Então, não é que eu até, bom, ficou meio confuso, né? Não é que tudo que é lento é ruim, na verdade, mas tudo que é rápido também não significa ser bom. Às vezes é ruim também. Então, quando eu faço essa relação com o peso, não é que perder peso muito rápido é muito bom, né? Então, assim, as pessoas, elas estão trazendo uma realidade que, cientificamente falando, a gente não tem comprovação. Primeiro ponto. Segundo, ninguém demorou 5 dias, 10 dias, uma semana para ter tal peso, para ter tal condição da sua saúde. Isso é construído em anos. Então, por que que em um piscar de olhos você quer reconstruir? E a gente precisa aprender que isso é consequência das nossas ações. Então, se a gente fizer o inverso, a gente vai ter resultado. Nem todo mundo está no time certo. Eu também não vou passar a mão na cabeça. Tem gente que está atrasado, né? Então, assim, às vezes a pessoa quer ter uma saúde de uma pessoa de 20 anos, sendo que ela tem 60 anos. Não, ela tinha que ter começado isso com 20 anos. Fazer vários hábitos, pequenos hábitos no dia a dia para trazer esse resultado que ela quer aos 50 anos. Então, o que eu vejo que aconteceu muito foi realmente as pessoas quererem passar em cima do tempo, elas não respeitarem o tempo de tratamento, elas acharem os resultados insignificantes. Isso é triste porque você também não consegue ver as suas pequenas vitórias. E mesmo assim, viu, muitos casos não eram pequenas, eram resultados impactantes. Às vezes eu pego, a gente tá falando de peso, que é algo mais palpável, né? Perdeu peso, aí eu ia mostrar pro médico, nossa, que bom, perdeu tudo isso em X dias. Eu falei, a paciente achou péssimo. Ele, como assim achou péssimo? Né? Então, assim, nós que estamos do outro lado, acho que uma dor que a gente sentiu bastante nesse ano é esse time, essa perda de noção
do tempo, o que pode acontecer ou não em pouco tempo. E as pessoas, ou elas são 8 ou 80, precisa acontecer muito rápido, ou elas desistem. Elas já chegam, precisa acontecer em X tempo, como se o corpo respondesse dessa forma, né? É interessante que, eu não sei cada um da onde está assistindo, né? Mas a gente que mora aqui em São Paulo, eu reparei uma coisa nos últimos meses aí, principalmente. Repara, durante a semana, principalmente durante a semana, qualquer horário do dia, motoqueiros, motociclistas, não existe mais farol vermelho para eles. Eles não ficam mais parados no farol vermelho. E aqui em São Paulo, não sei nas outras cidades, quando você está na rua, tem as faixas dos carros, a faixa de ônibus ali e tal. E quando chega o farol, tem ali a faixa de pedestre e tem uma faixa só para moto. Que eles param já na frente dos carros. Eles já ficam na frente dos carros. Eles não esperam o farol abrir nem nessa faixa, mesmo já passando por todo mundo e parando a moto ali na frente. Ou seja, quando o farol abrir, eles vão ser os primeiros a sair. Eles não esperam o farol abrir. Independente do cruzamento, se é uma avenida movimentada, se é só uma rua, não existe mais essa questão de esperar o farol abrir. Ah, mas se o farol demora para abrir, quanto que demora para abrir? Eu não sei os tempos dos faróis, assim, dos semáforos, ou tem outros nomes em outras cidades. Eu não sei, sinaleiro, tem gente que chama de sinaleiro. Eu não sei quanto tempo demora para abrir, mas vai, 30, 40 segundos, 1 minuto, 3 minutos, se for uma avenida grande e cortada por uma rua pequena, não sei. Mas eles não conseguem esperar mais nem 3 minutos, 5 minutos para abrir um farol para eles passarem. É melhor queimar, passar no farol vermelho, correr risco de acidente, de qualquer coisa. Por quê? Porque esperar hoje em dia não é algo mais que as pessoas conseguem. Tem um estudo que mostrou, eram faróis de pedestre, eu acho que eram em Manhattan. Eu preciso depois tentar puxar esse estudo, mas se eu não me engano era em Manhattan. Os faróis de pedestres, eles não funcionavam, mas tinha o botão ali para o pedestre chegar e apertar. Outros faróis, que também não funcionavam, não tinham esse botão. O pedestre ele tinha que naturalmente esperar o tempo acontecer. Nos dois casos, os tempos dos faróis eram os mesmos. As pessoas tinham que esperar o mesmo tempo. Porém, nos faróis onde as pessoas conseguiam apertar o botão, mesmo que falsamente, porque ele não funcionava, as pessoas conseguiam ter um pouco mais de paciência do que no outro. Por quê? A percepção de que você fez alguma coisa muda como você encara o tempo que você espera no farol. Então eles, eu tenho o controle aqui, eu já apertei o botão. No outro, ele não apertou o botão, então ele ficava mais ansioso, mais inquieto, porque ele ficava assim, nossa, mas e aí, o que eu tenho que fazer? Não vou ficar esperando, pá. As pessoas estão ficando doentes com esse excesso de agitação, essa má percepção do tempo, porque, assim, se a gente voltar um pouco atrás, quando eu era pequeno que não existia rede social, não existia telefone, se a gente voltar nos tempos dos nossos pais, dos nossos avós, que o que tinha era conversas sentados na cadeira na rua, assim, coisas muito mais antigas, o dia lá tinha 30 horas, 35 horas e agora tem só 24, ou a vida inteira, desde que o mundo é mundo, o dia tem 24 horas? Então o tempo não mudou, o tempo é o mesmo. O que mudou? A nossa percepção. Por quê? Porque o tempo virtual hoje ele é diferente. O tempo virtual hoje ele é diferente. E as coisas vão se adaptando. Até a gente estava conversando com uns amigos um dia e falaram da novela... Vertical. A novela Vertical. Eu falei, nossa, o que é isso, cara? Aí é uma novela que os capítulos ali... Tem capítulo de 1 minuto. Eu falei, como é que tem um capítulo de 1 minuto numa novela? Mas tem... É pra você ficar com vontade de ficar lá. A pessoa fica rolando. Ou seja, cara, mas nem para assistir uma novela, a gente não tá assistindo mais novelas e tal. Aliás, televisão aqui em casa a gente mal liga. Mas
Nem para assistir uma novela a pessoa consegue mais sentar no sofá e assistir. Tem que ser uma novela vertical, senão a pessoa não tem mais paciência para assistir uma novela. Aí você fica assim, aonde que a gente vai parar? Porque se agora tem novela de 1 minuto, daqui a pouco vai ter novela de 30 segundos, e aí vai ter novela de 5 segundos, porque as pessoas não vão ter mais tempo, não vão ter mais paciência para assistir. Ninguém tá obrigando elas a assistir a novela. Agora, se ela tem que se transformar numa novela vertical de 5 minutos, um capítulo, porque senão a pessoa não vai assistir, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada nesse meio. E é interessante quando a gente traz a visão espírita dessa questão de tempo, de percepção de tempo, porque o tempo no plano espiritual ele é muito diferente do tempo no plano físico. As percepções elas são muito diferentes de um lado e de outro. Tanto que no trabalho de desobsessão, às vezes, eu até já comentei isso aqui em outros vídeos, a gente recebe espíritos ali para serem atendidos e encaminhados que desencarnaram há décadas e não sabe que desencarnaram. Eu vou fazer 30 anos esse ano. Eu sei que eu tenho 30 anos. Eu sei que eu vivi 30 anos. Agora, um espírito desencarnou há décadas, séculos, e não sabe que desencarnou? Como consegue fazer? É percepção de tempo. É tudo muito diferente de um lado e do outro. E esse excesso de agitação que a gente tem, esse excesso de imediatismos, eu quero tudo para ontem, isso atrapalha muito a gente no nosso próprio processo de evolução espiritual, porque você entra, por exemplo, numa escola de médiuns. Muita gente que entra na escola de médium já entra com o objetivo, eu quero entrar porque eu quero incorporar, eu quero entrar porque eu quero psicografar, e nem sabe se vai conseguir desenvolver essa mediunidade, trabalhar nessa mediunidade. Às vezes a pessoa é uma pessoa de mediunidade de doutrinação. Se ela é uma pessoa de mediunidade de doutrinação e não tem a mediunidade da incorporação, ela não vai conseguir incorporar, são coisas diferentes. Então às vezes ele entra com aquele objetivo. Aí ele começa a escola de médiuns, aí já demora um pouco para entrar na parte prática. Nossa, que saco. Não, eu vou ficar indo pra lá, cadê a parte prática? Eu quero praticar. Aí beleza, começa a parte prática. Aí ele não consegue desenvolver a incorporação em 2 aulas. Nossa, então não serve mais pra mim, eu não consigo... Cara, calma, vamos respirar, vamos ter calma, vamos entender o processo, vamos acreditar no processo, vamos seguir o processo, porque às vezes tem até aquela frase, né, que fala, a gente perdeu a batalha, mas não perdeu a guerra. Às vezes alguma coisa que dá errado, e até eu coloco esse dá errado entre aspas na frase, porque não necessariamente um resultado que não era o que a gente esperava é um significado de que deu errado. Às vezes o fato de dar errado não quer dizer que está tudo perdido. Às vezes você faz um ajustezinho aqui, você faz um ajustezinho ali, você faz um refino, segue em frente e você consegue chegar. Mas a gente ter esse excesso de agitação é muito complicado para nós, espiritualmente falando também. Porque uma pessoa que não consegue esperar um semáforo abrir é uma pessoa que consegue 5 minutos por dia sentar, respirar e esvaziar a mente. É uma pessoa que consegue por 5 minutos fazer uma oração, fazer uma meditação, que consegue ficar num estado calmo, num estado tranquilo. Ou é uma pessoa que não consegue de jeito nenhum, em momento nenhum, ficar em silêncio. Uma pessoa que não consegue de jeito nenhum, em momento nenhum, sei lá, você está assistindo na televisão um programa, você está assistindo na televisão um filme, você está assistindo qualquer coisa. Qualquer momentozinho de brecha, de intervalo comercial que aparece para você na televisão, você fica tranquilo e calmo ou você pega o celular e começa a olhar a rede social? Eu vejo muita gente fazendo isso. Sim. Tá assistindo um programa, deu um intervalo, pega o celular, rede social por 3, 4, 5 minutos, sei lá quanto tempo dura o intervalo comercial, e depois volta a programação, larga o celular. Fala, cara, que é isso? Que doença é essa que você não consegue ficar 5 minutos ali parado, tranquilo, calmo? Tem que estar o tempo inteiro ali, em agitação, em bombardeio de informações, em bombardeio de coisas, em inquietação. Isso não é saudável.
Porque todo mundo concorda com que, com a informação, a afirmação de que o tempo está voando. Todo mundo fala, nossa, o tempo está voando. 2025, nossa, eu pisquei e chegou o Natal, eu não sei o que, esse ano que tem Copa do Mundo, então a gente vai falar, nossa, pisquei e chegou a Copa. É você que está piscando e tendo a percepção de que chegou a Copa porque você está fazendo isso com você mesmo. É muita agitação, é muita inquietação, é muita informação, é tudo muito assim, sabe, nos pilhado. E aí o tempo realmente voa e você não tem a percepção de nada, porque você está simplesmente sendo levado. Sim, e essas pessoas, né, quanto menos limite do tempo, eu falo que eu tenho a sensação que os problemas pequenininhos viram problemas muito grandes e que a gente nunca sabe o que vai acontecer. Porque é uma pessoa tão ansiosa, é uma pessoa que quer tanto correr com esse tempo que a gente não consegue trilhar um caminho. Começou aqui, depois a gente vai ver isso, depois isso. Então, quando a gente fala de uma via de tratamento nutricional, é uma pessoa que eu não consigo largar tanta mão, né? Eu falo que a gente começa um tratamento de mãos dadas, pés juntos, tem que ser com muita atenção, mas depois a gente quer ir largando a mão, mas a gente se preocupa com isso, dependendo da personalidade, dependendo como que vê o resultado. Então, tudo precisa alinhar a expectativa. Quando o paciente ele chega muito rápido no resultado, com essa ansiedade toda, e aí ele quer parar depois, né? Fala, não, ó, aqui deu, ótimo, obrigado, beijos, e vai embora, tá tudo bem. Mas é ideal que a gente crie uma zona de informações que ele consiga enxergar qual é a expectativa. Vamos alinhar a expectativa. Você quer manter? Então você precisa fazer isso daqui para manter. Porque se você não fizer isso aqui para manter seu resultado, todo o resto vai voltar. E os nossos problemas, eles voltam muito mais rápido do que as soluções chegam, né? Então, assim, esse ano que se passou deu o boom das medicações, que é um papo que a gente também lidou no outro vídeo. E com esse boom de medicações, dentro da medicina, né, até do lado da nutrição, putz, o que você acha da medicação? É a favor, é contra, isso, aquilo, para emagrecimento? E até o ponto das pessoas estarem usando de uma forma indevida, né? Muitas pessoas usando as medicações sem prescrição médica, comprando sei lá de onde, não sabe nem o que tá dentro ali, se é medicação de fato, né? Normalmente não é algo mais manipulado ali. Sabe qual que é o meu maior ponto, gente? Se a gente ficasse atrás de cada pessoa que tá vendendo medicação errada, digo a gente, nós profissionais de saúde, principalmente os médicos que trabalham com isso, né, diretamente, eles não iam fazer a parte deles, que é trabalhar, né? Então, se eles ficassem atrás das pessoas que estão fazendo de forma errada para denunciar para o CRM, tudo, eles vão ter que parar de atender, porque é tanta gente fazendo coisa errada que eles vão ter que parar de atender para ficar denunciando. Então, assim, eu não sou contra, nem fico atrás dessas pessoas, nem fico dando burburinho. Sabe por quê? Porque o resultado, ele vai chegar de algum momento. Eu não sou a pessoa que tô fazendo qualquer coisa com a minha saúde. Eu não sou a pessoa que tô pagando essa medicação que pode estar manipulada. Pode ser R$1, gente. Faça R$1 valer a pena, né? R$1 de qualquer jeito é a mesma coisa que você gastar muito e não valer nada. E outra coisa, como profissional, eu sei que uma hora ou outra esse paciente chega na minha mesa. Então, por quê? Porque quem está fazendo um acompanhamento sério, quem está fazendo o passo a passo, nós temos clareza, e eu falo que a gente fica relaxado mesmo, que o resultado não vai voltar. Agora, se você está fazendo de qualquer jeito, uma hora ou outra, quem vai ter que ir atrás de profissionais da saúde é você, né? Não somos nós, porque a gente está fazendo toda a nossa parte da maneira correta.
Então, assim, quando vem essa discussão até do time, por que do time? Porque a medicação, eu falo que ela é Uber, né? A gente vai chegando mais rápido em certos resultados. Tá tudo bem. Então, ela se linka muito tempo. E ela trouxe essa emergência, né? Esse comparativo de fulano perdeu X em uma semana, aí o paciente vem, não chegou nesse X. E aí a gente fica o dia todo, às vezes, explicando a mesma coisa. Eu tentando mostrar pro paciente que o resultado dele é dele, e que do resultado do vizinho é do vizinho, e que às vezes o resultado que ele tá vendo do vizinho nem é isso tudo que ele acha. Então, assim, puxei esse assunto da medicação novamente, realmente porque ela deu esse boom com essa percepção do tempo, que as pessoas não aproveitam o tempo delas. Fala uma coisa, você tá falando do emagrecimento, mas eu queria que você falasse o contrário, não da obesidade, mas... Sim, sim. Quando eu comecei a fazer dieta e musculação e tal, lá atrás, eu queria fazer o ganho de massa, né? E depois para definir. Aí você faz o bulking e o cutting. E aí, para mim, por exemplo, o bulking foi um negócio muito difícil. Daqui a pouco você explica os termos mais detalhadamente. Mas o bulking foi um negócio muito difícil porque eu tinha que comer muito, muito, muito além do que eu queria comer. Eu realmente empurrava a comida para dentro. E não só a questão de ter que empurrar a comida para dentro, mas eu fiquei barrigudo, você fica meio inchado, assim, sei lá, você fica com uma sensação ruim. E aí eu pensava assim, pô, mas beleza, eu quero ganhar massa, mas eu não quero ficar gordo também. E aí, o que eu tenho que fazer? Aí eu entendi que era um processo, que primeiro você ia para uma etapa, depois você ia para outra etapa. E essa etapa de ganhar o peso e depois definir, sei lá, demorava 6 meses, um negócio assim. Se eu pegasse e falasse assim, não, tá tudo errado, no primeiro mês do booking lá, onde eu já tava meio pançudo e tal, eu ia fazer o quê? Então larga, tá tudo errado, eu ia continuar pançudo. Se eu confiasse no processo, eu ia falar, não, é isso, porque depois é isso. Então a gente tinha que ter uma clareza de onde a gente ia chegar. Fala um pouco dessa questão de lidar com essa inquietação do paciente também nesse caso, né? Que ele tem que entender que ele vai ganhar muito peso e que dentro desse peso ele vai ganhar gordura, então que a bioimpedância dele vai subir gordura, vai ficar ruim e tal. Mas o objetivo final faz parte, né? O processo é esse aí mesmo. Normalmente, num processo de booking, Explica o que é o booking e o cutting, né? Também. As pessoas desistem. Mais do que o emagrecimento. É que não é muito falado, né? A gente fala muito do emagrecimento, dá o boom das medicações, mas a gente não fala tanto assim dos marombões se a gente não é do mundo dos marombas, né? Se você não faz parte da tribo, não é uma coisa que você escuta muito se falar, até em jornal, essas coisas, quanto um emagrecimento que sai muito por aí. Mas o booking e o cutting, assim, são duas fases que uma acompanha a outra. Então, quando você precisa ou quer, né, esteticamente ganhar massa muscular, então, o que é ganhar massa muscular? Quando a gente sobe na balança, uma balança comum aí da sua casa, você vai se pesar e sai um número lá. Então, eu vou chutar aqui, 70 quilos. Dentro desses 70 quilos, a gente tem uma composição corporal. Então, eu tenho gordura corporal, eu tenho massa muscular, eu tenho ossos, eu tenho órgãos, né? Porque nós estamos respirando, graças a Deus. Então, a gente tem aqui uma composição que vai fazer chegar nesses 70 quilos, tá? Quando a gente quer um processo de hipertrofia, o que significa? Ganho de massa muscular. Como que a gente sabe disso? A gente tem alguns exames, o mais famoso é o exame de bioimpedância. Então, quando você sobe além desse peso total, igual uma balança comum, dá para você o quanto de gordura, o quanto de massa muscular, o quanto de água e assim por diante. A gente quer ganho só da massa muscular, só que a gente precisa viver alguns processos. Para eu ganhar massa muscular, princípio número 1, e quem dá o norte ali é a atividade física. O músculo não cresce sem o movimento, ele precisa do movimento. Então, se eu quero que o bracito
aumente, eu preciso que o músculo faça o movimento, tá? Então é o ponto inicial. Para isso, eu preciso de energia. Como que a gente tem energia? Através do alimento. Então a gente tem os alimentos, eu já falei sobre isso aqui em vídeos também, que não é só sobre caloria, né? A gente não vive de calorias, cada alimento ali, macronutriente, micronutriente, tem as suas funções. Então, por exemplo, a principal função do macronutriente carboidrato é te fornecer energia. Então a gente precisa colocar alimento para dentro para te fornecer energia para você ir lá e conseguir fazer cada vez melhor o seu treino, né? Porque não adianta a gente ir lá e treinar fofo, porque o músculo não vai aumentar como a gente quer. Então, para isso, eu preciso ir te dando mais energia e a gente entra num processo de booking. Então, a gente vai consumir mais do que você gasta de energia. Então, pensa no emagrecimento que é tão famoso. No emagrecimento, eu preciso comer menos do que eu gasto. Para ganhar músculo, eu preciso comer mais do que eu gasto, né? Então, a gente alinha muito bem a atividade física e a parte da alimentação. Ganhou músculo? Pode ganhar também um pouquinho da parte da gordura corporal, pode aumentar também um pouquinho da água, só que o músculo precisa ser protagonista, né? Então, por exemplo, se o paciente ganhou lá 3 quilos, desses 3 quilos, 2 foi de gordura e 1 de músculo, tem coisa errada. Então, assim, ganha um pouquinho, mas sempre o protagonista da história, nesse caso da hipertrofia, precisa ser a massa muscular e não a gordura corporal no processo. Aí a gente entra numa fase depois de cutting, então assim, eu cresci, né, cheguei num volume que eu gostaria de músculo e agora eu vou dar uma lapidada, eu falo, chegou a hora de desenhar o corpo. Então é onde a gente começa a ver um desenho maior, porque parece que no booking a gente tá inchado mesmo. Sim. Ganha volume, mas você se olha e não vê aquele desenho corporal, a estética em si. Então é o momento que a gente começa a reduzir ali calorias de forma gradativa, ajusta alguns tipos também de exercício que você está fazendo na sua rotina de atividade física e aí a gente começa a alinhar, né? Primeiro a gente bate de igual para igual, tá gastando quanto consome, depois diminui um pouquinho e vai desenhar um pouco o seu corpo. Só que é um processo muito mais longo e detalhado do que o emagrecimento. Engraçado, né? A gente fala tanto do emagrecimento, mas ele é mais detalhado. E é difícil vivenciar, porque precisa muita disciplina. Uma das coisas que o dinheiro ainda não compra é o ganho de massa muscular. Perder gordura a gente perde sentado aqui na cadeira com uma medicação. Não perde o tanto quanto a gente gostaria, mas perde um pouquinho. Agora, a massa muscular, Vitória, e as bombas da vida? A bomba da vida, gente, você ainda precisa ir lá e fazer o movimento. Sim. Não, anabolizante que for, não é fazer o uso de anabolizante e ficar sentado na cadeira. O cara que usa, né, eu falo cara, mulher, enfim, que usa anabolizante, ele precisa ir, ele treina inclusive muito mais do que quem não usa, porque isso aí para virar gordura é 2 palitos também, né? Para não ter o resultado que deseja, é muito rápido. Então, o que acontece? O dinheiro ainda não compra isso daqui. A gente ir lá e treinar. Pode ser a pessoa mais rica do mundo. Se ela quiser o corpo, a querida vai ter que tirar um tempinho da agenda dela e ir lá e treinar. Pronto, não tem o caminho correto. Então precisa de muita disciplina e a alimentação em específico tem muito volume o booking. Nossa, né? Então a gente acaba usando. A gente usa algumas estratégias, por exemplo, de suco, algo que eu enche um pouco mais de caloria, te dê fonte de carboidrato para energia, não preciso também 500 gramas ali de uva. É tanto volume que eu tomava suco de batata doce, porque eu não aguentava mais comer. Comer a batata doce, então... Eu preferia botar no liquidificador, pôr água, bater, fechar o nariz assim e virar, porque eu não aguentava mais comer. Mas que vira a chave. Porém, é um dos processos que eu vejo mais interrupções. E é difícil de fazer, porque não só isso que você falou, mas uma pessoa que se propõe a fazer um booking para depois fazer um cutting, pensando nessa questão do ganho de massa e do desenho do corpo, é uma pessoa que se preocupa muito com a estética dela, que quer essa estética. Então, a pessoa quer ganhar massa, mas ela não quer ficar roliça.
E aí, quando ela vê no processo que ela tá ficando roliça, isso é um confronto de... Nossa, eu acho que tá errado, eu acho que não é legal. Porque realmente você fica inchado, assim, não é só a barriga, você fica inchado. Incomoda muito, principalmente as mulheres nesse processo. É Assim, difícil. A maior parte que dá uma desistida no meio do caminho são as mulheres, porque o abdômen acaba incomodando, né? A gente às vezes trabalhando, aí a calça, aí começa a incomodar, então é normal. Mas é difícil a gente entender que é uma fase e que depois ela vai passar. Por isso é tão importante o time do ano. Porque para a pessoa estar com o corpo que ela quer na viagem dela agora, no solzão lá na praia, eu preciso que ela comece muito antes. Porque a gente precisa fazer uns 3 meses de booking, aí depois vai passar para outras fases. Então, assim, precisa tudo muito cronometrado. E aí que eu falo, não dá para você querer fazer um booking em novembro e dezembro tá na praia não reclamando do abdômen, né? Então, assim, o time é importante e a gente ter a noção do quanto tempo leva. Não é que, nossa, então não vou fazer nada. Não, você pode começar a fazer alguma coisa, mas você vai ter que entender, né? Alinhar a expectativa, o que acontece no processo, porque ganhar massa muscular é muito mais difícil do que perder gordura. E às vezes difícil. Olha só, né? Hoje uma pessoa perde 2 quilos de gordura. Em 15 dias, ela acha pouquíssimo. Que, assim, é muito impactante pro corpo, né? Eu tô falando de gordura, não tô falando de peso total, tá? Então, a gente tem como uma forma saudável 1,5 kg, 2 kg no mês. A pessoa tá perdendo isso em 15 dias, ela acha pouco. Só para ganhar massa muscular, a gente tem uma média ali, no início de um booking, nossa, de 1,5 kg, 2 kg de expectativa em 3 meses. Então, tipo assim, não é que a pessoa tá fazendo um booking que ela vai ganhar 5 Ainda mais se ela já é uma pessoa que já tem massa muscular, né? Aí que demora muito mais. Aí demora muito mais. Né? Porque o músculo, ele já tá na zona de conforto dele. Diferente do sedentário que sai, começa a fazer, o músculo, opa, o que tá acontecendo aqui? Estamos nos movimentando, né? Muita novidade. Então, veja, pra quem tá perdendo gordura, tá perdendo esse time de, nossa, isso aqui é pouco. Mas para quem precisa ganhar massa muscular, mas demora muito mais, muito mais. E aí, agora nós estamos vivendo uma fase muito interessante que eu acho muito bacana, né? Sabe que no processo do tratamento da obesidade, agora inclusive com as medicações, a gente está chegando numa fase que o paciente, além de querer sair da obesidade, agora ele quer mais, ele quer além disso. Porque antes ele só queria sair da obesidade, cuidar da saúde, algo mais de qualidade de vida mesmo. Agora, muitos estão voltando aí o canhão para a academia, né? Porque, de fato, agora querem algo mais pro lado do músculo. Porque a gente fala tanto da necessidade do músculo, né? Qualidade de vida, né? Que agora a gente está vivendo uma fase musculação interessante é longevidade, dentro do consultório, que é alinhar o processo, né? Tratamento de obesidade com ganho de massa muscular ao longo do tempo, mas para isso precisa viver fases, né? Primeiro a gente faz uma coisa, depois a gente faz outra. E é legal que essa semana a gente postou, né, a frase no Instagram do trechinho ali da questão 737 do Livro dos Espíritos que fala justamente sobre isso, né? É preciso que a gente conheça o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. É preciso que a gente conheça o objetivo final de uma etapa de bulking e cutting para que você possa encarar essa primeira fase de ganho de peso com tranquilidade. Porque se você não tiver essa clareza do objetivo, você larga. E quantas coisas a gente não larga no meio do caminho só porque aconteceu alguma coisinha e a gente já acha que tá tudo errado. Inclusive tem um videozinho que é bem interessante, assim, que tem 2 mineiros cavando um buraco para achar diamante. E aí um mineiro cava um pouquinho e já acha, só que ele acha um diamantezinho pequeno. E o segundo olha assim e fala, nossa, aí ele cava um pouquinho também, aí ele não chega, daí ele cava e não chega, e aí ele larga e vai embora e tenta voltar para o buraco daquele mineirinho que já tinha cavado um pouco e achou o diamante pequeno, e continua cavando, só que aquele diamante que estava lá já foi achado.
E no buraco inicial onde ele estava, se ele cavasse um pouco mais, ele ia achar um diamante muito maior. Só que ele largou mão do processo simplesmente por cavar o mesmo tanto que o outro mineiro cavou e não ter achado o diamante. Então, quantas coisas a gente já não errou, quantas coisas a gente já não largou mão, quantas coisas a gente já não desviou do caminho, a gente já não tentou achar uma outra solução simplesmente por não dar tempo ao tempo. Às vezes a gente quer algo muito rápido e esse algo rápido não acontece na velocidade em que a gente gostaria que ele acontecesse. Mas o processo é assim, faz parte. A gente tem que saber administrar a nossa ansiedade, a gente tem que saber administrar a nossa inquietação. Até porque uma coisa é fato, né? Nós estamos aqui hoje, mas um dia nós não estaremos mais. Nós vamos morrer, fato. Ou alguém acha que vai viver eternamente. Alguém acha aqui que vai viver até... Não vai. Sinto muito. Se você se cuidar e der tudo certo na sua vida e fizer parte do seu plano reencarnatório, dos seus objetivos, você vai ver lá, sei lá, 90, 100, 100 e alguma coisinha de anos. A gente está vendo a população envelhecer cada vez... Envelhecer não, demorar para envelhecer. Os 60 anos de hoje, que já é considerado pela lei um idoso, praticamente ninguém de 60 anos tem aparência de idoso. A gente lembra, alguns anos atrás, os nossos avós, assim, com 50, 60 anos, já eram muito avózinhos, né? Já tinha aquela característica. Hoje em dia, as pessoas de 60 anos não têm mais essa aparência. As pessoas de 60 anos da época lá atrás, hoje talvez se equipare a uma pessoa de 78, 80 anos. A sociedade está tendo uma longevidade maior, mas uma hora até você que tem 80 anos e aparenta ter 60, você também vai morrer. E aí, o que a gente vai fazer? Porque se não está no nosso controle não morrer, isso é um fato inevitável, o que a gente vai fazer depois? Você é uma pessoa hoje que acelera muito mais o seu tempo? Ou você é uma pessoa hoje que tenta ter mais paciência, mais tranquilidade, mais harmonia? Você é uma pessoa muito inquieta, muito agitada, muito distraída por redes sociais, por bobeiras na internet, por programas de televisão ou qualquer outra coisa que não te leva a nada. Ah, Henrique, então eu não posso assistir um filminho besta ou uma sériezinha sem nenhum fundo, sem nenhum estudo, que não seja um documentário, não posso... Não, claro que não. Tem momentos e momentos. Mas você é uma pessoa que fala, eu não tenho tempo para ler um livro, eu não tenho tempo para assistir um documentário, eu não tenho tempo para fazer nada que vai me agregar, porque você gasta muito tempo do seu dia com distrações, com besteiras, com coisas fúteis e inúteis que não agregam nada. Acenda um alerta para você nesse aspecto, porque quando você desencarnar, e isso vai acontecer, você não vai conseguir mais ter essas distrações. O celular que a gente toca, abre uma rede social e fica fuxicando a vida alheia, não existe mais. O tempo que você gasta com besteiras, futilidades, não existe mais. Dali para frente, depois do desencarne, e é muito sutil, a gente falou em outros vídeos, eu falei em vídeo agora, espíritos que às vezes não sabem que desencarnaram, é de tão sutil que é esse processo de transição. Se você não der conta de que do outro lado da vida a única coisa que importa é um equilíbrio, um bem-estar espiritual, uma preocupação ali num trabalho de amor ao próximo, de auxílio ao próximo, de evolução espiritual mesmo na sua caminhada, essa é a única coisa que importa. Se isso é a única coisa que importa e você não gastou tempo nenhum, ou melhor, você não investiu tempo nenhum enquanto encarnado visando esse tipo de coisa, você ficou gastando o seu tempo só com besteira, e você vai ter um choque muito grande, vai ser meio complexo. Então, o que nós temos que fazer enquanto encarnados, enquanto nós estamos aqui, dado que não é uma escolha a morte do corpo físico, é tentar desenvolver e tentar preparar de fato. Não é ruim a gente falar da morte. Se é algo natural que acontece com todo mundo, a gente não tem que ter esse tabu, não posso falar.
Não, mas se preparar para quando acontecer, quando esse momento chegar, você ser uma pessoa que vai despertar do outro lado da vida e vai, opa, vou conseguir dar continuidade no meu caminho e não vou ter que engatinhar, caminhar do zero, quebrar barreiras. Vai ser muito mais difícil esse processo. Eu ia te cortar aqui, mas é que ao mesmo tempo que nós estamos envelhecendo, né, com uma maneira mais lenta, digamos assim, nós estamos morrendo mais cedo também, né? Estamos adoecendo mais cedo. Então, antigamente a gente não via várias doenças acontecerem com 30, 20, 40, 50 anos. E hoje em dia está cada vez mais comum. Então, são duas coisas um pouco opostas e a gente pensa, o que está acontecendo? Né? Então, não adianta eu estar aqui com botox, com lipo, com um monte de coisa que não aparenta que eu tenho X anos, só que eu não tô fazendo a minha parte para cuidar do lado de dentro do meu corpo, os hábitos, os ambientes que eu frequento, de tudo que a gente já falou bastante aqui. Então a gente precisa reorganizar a nossa mente, a gente precisa parar, né? Estamos começando mais um ano. Acordei e é 2006, a vida continua a mesma. A vida continua a mesma, mas é um convite para você ter um momento de organização. E não é coisa da sua cabeça ou porque algum coach falou aqui, né? Até aqui no YouTube. Não é isso, é realmente um momento e tem comprovação. Senta, escreve, organiza, escreve o que você quer que aconteça. Então, assim, a gente precisa ter esses minutos e você sozinho, né? Você sozinho, depois se você quiser fazer com a sua família, maravilha. Mas do mesmo jeito que a gente precisa refletir para finalizar um ano, a gente precisa refletir para começar um outro e alinhar nossa expectativa, o que a gente quer. Todo mundo tem coisa para melhorar. Eu tenho, o Henrique tem, você tem. Então, se a gente não conseguir se policiar para isso, vai ficar difícil. Só que a gente só vai se policiar para isso se a gente conseguir identificar qual que é o problema, né? O que está acontecendo, onde a gente pode melhorar e qual é a forma, o que a gente vai fazer para melhorar. Porque quando a gente vai fazer as nossas metas para um ano novo, a gente só coloca o objetivo também, né? Ganhar mais dinheiro, atender mais pacientes, enfim, aí coloca os objetivos. Só que a gente esquece do que a gente vai precisar nesse meio do caminho, né? Então, assim, não adianta você só escrever nas suas metas aí o objetivo. A gente precisa também escrever qual que vai ser o caminho. Eu preciso arrumar isso? Beleza, como? Né? Eu vou ganhar, a gente tá falando de massa muscular. Ganhar massa muscular. Para isso eu preciso fazer X vezes musculação na semana. Ver sua rotina. Quais são os horários que você vai para academia, estabelece, fecha a sua agenda como se fosse fechar uma reunião de trabalho. Coloca lá. Então, deixa específico. Não dá para você só responder qual que é seu objetivo. Você precisa deixar as coisas cada vez mais específicas e colocar um time realista, né? Você precisa ser realista com você e pensar como que eu depois vou cuidar disso. Eu vou chegar lá? Legal. Depois que eu chegar lá, o que eu vou fazer para manter essa manutenção? Então, de qual forma você vai chegar lá que não vai se contrapor, igual eu disse. Então, quem está fazendo hoje tratamento de qualquer jeito, só pensando em time, eu sei que daqui a pouco vai voltar. A gente sabe como profissional. Eu sei que não vai dar certo sozinho. Eu sei que tem um paciente que está com medicação que não pode tirar medicação. A gente sabe. Então, assim, alinhe suas expectativas para você chegar no resultado e manter. E para isso eu preciso que você descreva as suas ações, porque quem é o maior responsável para trilhar essa história, esse caminho, é você. Certo? Já passou praticamente as lições de casa, né? Foi sem querer querendo. Então faça isso, a listinha de metas de 2026. Eu vi, inclusive, nas redes sociais, uma psicóloga gravou um vídeo falando exatamente isso. Ela fez um vídeo para escrever as metas junto com ela.
Falou, mas assista esse vídeo e depois você escreva. Que, resumindo, ela falava bastante sobre esse ponto de não escrever só o objetivo final. Você precisa escrever quais ações, quais atitudes você precisa alterar para chegar nesse objetivo. Então é muito importante. A sua meta de 2026 não é só chegar lá, mas é fazer todos o passo a passo para chegar lá. E reflita sobre essa questão do tempo. Se você, assim como eu, assim como a Vitória, assim como todo mundo, acha que o tempo tá voando, tem essa percepção de que o tempo tá voando, reflita como você está usando esse seu tempo. Reflita se você está contribuindo para ele voar, para ele acelerar cada vez mais, ou se você está tentando frear. Porque uma coisa eu te garanto, nós temos essa percepção, mas uma pessoa que está internada num leito de dor, que está passando por um processo de uma doença grave e que fica o tempo inteiro no hospital, o tempo para essa pessoa não está voando. Uma pessoa que está encarcerada, que está dentro de uma cela, que está detenta, que não tem contato com a luz do dia, que não tem contato com outras pessoas, o tempo para essa pessoa também não está voando. Então, não estou falando aqui que nós temos que ficar doentes ou presos. Pelo amor de Deus, vai sair na rua cometer um crime para parar o tempo. Não. Reflita como você está contribuindo para esse tempo avançar. Você está contribuindo para ele ser mais rápido ou menos rápido? Você está aproveitando de uma forma melhor ou pior cada minuto do seu dia? E até linkando uma coisa que você disse, lembrei de um detalhe importante. Isso é algo até uma autoavaliação. Eu vejo que o meu tempo passa mais rápido quando a minha cabeça está muito lá na frente. Isso. Eu não tô aqui, eu tô lá. Então, meu tempo passa muito mais rápido. Por que a pessoa que está lá presa ou que está lá no hospital não tem essa percepção? Um dos motivos é exatamente esse. Ela vai ter que viver o que está acontecendo agora. Se você tiver uma doença grave, como um câncer, a pessoa tem que paralisar a vida. Às vezes não é trabalhar menos, é não trabalhar. Não treinar, é estar lá internada e prestando atenção nos detalhes. Então, dentro do consultório é isso que eu noto. Quando a gente vê a evolução do que aconteceu em 15 dias, o paciente ele não está nem prestando atenção, ele está pensando nos próximos 15. Ele não está, mas e quando eu vou perder X? Ele não está conseguindo ver a vitória dele agora. Ele já está pensando na outra. Então, o nosso tempo passa muito mais rápido. Isso é uma autoavaliação porque eu notei muito isso em mim também nesse ano que passou. Que eu falei, você tem que se controlar. Tipo, Vitória, para de pensar no que você vai fazer amanhã. Porque eu falo, gente, toda hora é quinta-feira. Eu falo, toda hora eu tô na quinta-feira. Mas é que é tanta coisa no final da minha semana que acontece, junta tanta coisa que eu fico, nossa, na quinta-feira eu preciso fazer tal coisa, na sexta tal. E aí a minha segunda pra quinta é tão rápida, porque eu não tô vivendo, eu tô muito preocupada ali, eu preciso me controlar. É tipo, falar com você mesmo, é um jogo mental. Respira, presta atenção no agora, que se a gente continuar fazendo o que estamos fazendo, vai dar tudo certo no final. O planejamento é importante, você pensar lá na frente no que você vai fazer, é importante, mas planejar é uma coisa, viver o futuro é outra. Então, quando você está vivendo muito lá na frente e menos hoje, realmente esse tempo voa. E para encerrar com a nossa frase, corpo e espírito, é o equilíbrio dos dois que vai te trazer uma melhor qualidade de vida sempre.